Olá, eu quero começar esse conteúdo pedindo para você que já é inscrito no meu canal, que já deu o teu certinho para não esquecer, não deixar para o final, tá bom? Até porque você já conhece a minha pessoa, os conteúdos que produzo e sabe que são relevantes. Você que está chegando agora, eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, todas elas, e também já dar o teu certinho, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas eu quero fazer uma observação. Assista o conteúdo até o final. Não custa investir 5 ou 10 minutos, 15, não interessa, do tempo para você ter uma informação completa, tá certo? Então eu estou contando com você, porque são vocês que estão ajudando o meu canal a crescer. Nós já estamos chegando aos 120 inscritos, 1.120 inscritos, e isso para mim é uma glória, porque você está contribuindo com esse crescimento. E nós vamos chegar muito mais longe ainda, tá bom? Então, não sai daí, fica comigo até o final, porque as informações são preciosas. Eu quero começar falando sobre o seguinte. Eu preparei a capa de um banner para fazer um vídeo sobre o Bolsonaro nos Estados Unidos, em Nova York. Mas eu resolvi esperar, né, para ver o que queria falar. E, obviamente, não foi diferente daquilo que nós, que não apoiamos esse desgoverno, sabíamos que ia ser diferente. E eu achei, então, interessante não tocar mais esse assunto num vídeo específico, porque todos já fizeram as suas manifestações, youtubers, sites, etc e tal, as TVs abertas, fechadas, enfim. Mas eu quero, no entanto, fazer algumas pontuações com você sobre estas falas do Bolsonaro. Que, bem verdade, depois que eu assisti ao fatídico Bolsonaro falando, lendo dois teleprompts, mostrando a sua falta de habilidade com a leitura, a sua falta de habilidade com a discussão, a sua falta de postura como orador e uma série de defeitos incorporados naquela pessoa ali que não tem nada a ver e, como dizem outros, não tem tamanho para estar na cadeira da presidência. Então o Bolsonaro ele mentiu praticamente do início ao fim da sua fala. E eu estava pensando, depois de escutar a fala, de ver a fala dele, de ver aquela cara nojenta, eu desenvolvi o seguinte raciocínio. O Bolsonaro não falou para a nação brasileira. O Bolsonaro não falou para o mundo. O Bolsonaro falou para os apoiadores deles. Ou seja, ele saiu do Brasil para ir a Nova York sem necessidade alguma para fazer, e levou uma grande comitiva, um número enorme de segurança, etc e tal, passou vergonha, né, teve que comer pizza, teve que fizeram um cercadinho para ele para poder comer um churrasco, na churrascaria Fogo de Chão, e teve ainda bolsonaristas que disse, ele é simples, por isso foi comer pizza. Não, ele não é simples, ele foi barrado, ele recebeu um xixi do prefeito de Nova York, o prefeito marcou ele em todos os lugares onde tinha vacinação, e disse, não era nem para ter vindo, não precisa nem vir. Enfim, foi mais um vexame, mais uma série de vexames que o Bolsonaro cometeu, mas os seus apoiadores aplaudem mito. Então vamos ver. O Bolsonaro mentiu sobre o auxílio emergencial, ele falou em $800, mas $800 seria o valor total. Ocorre que é mentira, por quê? Porque muitos brasileiros não receberam, e outros muitos não receberam todas as parcelas. Essa é a primeira mentira. Ele mentiu sobre o BNDES. De novo ele veio tocar o BNDES, quando ele gastou 48 milhões de reais do teu e do meu dinheiro para fazer uma auditoria externa, e depois do cercadinho dele lá, ele perguntaram para ele assim, não tinha nada. E ficou por isso mesmo, ele voltou a atacar. Ele veio a questão também sobre a economia e investimentos. Mentira, a economia está um caos, não, os investimentos caíram, foram reduzidos, ninguém está querendo investir nesse país. Inclusive, já falei no outro vídeo, há economistas que eu diria otimistas falam em crescimento zero, e os mais pessimistas ou realistas falam em até recessão econômica. Ele falou ainda sobre o 7 de setembro, milhões de pessoas nas ruas, nós sabemos que é mentira, o mundo sabe que é mentira, e teve mais uma série de outros fatores, e ele ainda virou piada para o mundo, e o mais importante, ele, toda aquela comitiva dele, ninguém quer falar com o Brasil. Apenas 2 ministros tiveram agenda, o resto tudo ficou. Diferentemente quando o Lula, por exemplo, viajava para o mundo, levava a sua equipe, inclusive empresários, e depois iam fazer as tratativas de negócio, acordos bilaterais, etc. Então, uma série de fatores. Essa é a grande realidade. Então, é só o meu registro. A minha indignação de saber que ainda tem gente que apoia e ainda chama este desmemoriado, esse mau caráter de mito. Mas vamos lá. A capa do vídeo é essa. Bolsonaro levantou o capiroto Temer e foi mentir na ONU, tá bom? A verdade sobre esse tema é a seguinte. Nós temos que, às vezes, lembrar os brasileiros, e tem a sorte da elite que
já cogita o Temer tem apoiador, não se iludam. De ele talvez ser candidato a presidente novamente, que ele disse que estava fora, não ia fazer mais nada, etc. Mas agora, como o Bolsonaro ressuscitou ele através daquela carta, né, que o Temer redigiu e ele acabou aparecendo na mídia, nessa conexão, tentando aproximar o Bolsonaro do STF, do Alexandre de Moraes, e que os bolsonaristas dizem que foi uma estratégia do presidente no 7 de setembro, papai, tudo mentira. O STF, em especial o Alexandre de Moraes, não recuou em nada do que está acontecendo e está para acontecer. Mas a grande verdade é essa. O malvado Michel Temer, que foi aquele que apoiou, articulou, se envolveu pessoalmente no golpe contra Dilma, junto com o Eduardo Cunha, foi o que pagou dentro da lei é óbvio, ele fez legalmente, que ele é advogado, até porque, mas foram 53 bilhões de reais para a Câmara dos Deputados e Senado, as emendas parlamentares, despejadas para não ser votada a saída dele, como o Janot queria, para ele ser investigado. Tá bom? Então, temos que registrar isso. Ele foi o responsável pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, dentro de outros tantos vassalos que ele cometeu, um absurdo, inclusive ele saiu com 2% de popularidade. Talvez seja esses 2% que ainda querem o soterramento do país, da classe pobre, da classe média, e somente alguns continuem ganhando muito. E essa é a verdade. E isto só aconteceu porque Bolsonaro foi se socorrer com Michel Temer, porque ele não tem capacidade nenhuma, não tem respeito por nada, por ninguém, e agora está aí mais um fantasma, o capiroto se anunciando, e gente ainda achando que o Michel Temer pode ser lançado como candidato à presidência. Se bem que o próprio Michel Temer já admitiu que não existe terceira via. É Lula na cabeça e está acabado. E o Bolsonaro está de mal a pior, e eu estou para fazer um vídeo dizendo que o Bolsonaro não será candidato, e eu vou explicar todos os porquês. Ele poderá não ser candidato, não é porque ele tem essas questões com a CPI, mas por outros aspectos. Então é isso. Está dado o meu recado, e a verdade foi esta. Um golpista chamou outro golpista para auxiliar, para tirar o dele da reta, que é o Bolsonaro, e agora nós estamos convivendo com mais esse delírio. A possibilidade do capiroto querer se surgir a candidata a presidente de novo. Olha o estado que chegou ao nosso país e a demência de muitos. Realmente nós precisamos muita oração e pedir a Deus que nos ajude a enfrentar todo esse desatino, toda essa barbárie que está acontecendo, e que ele possa fazer a sua justiça, colocando de volta as suas sepulturas, as suas criptas, no fundo dos infernos, toda essa gente malvada que ainda se insurge e que está deixando o país de mal a pior, dizendo que tem um mito e querendo agora ressuscitar um capiroto chamado Michel Temer, um deslavado, que inclusive tomou uma cana. E eu quero aproveitar e dizer esse vídeo. O Bolsonaro tem mania de chamar o Lula de ex-presidiário. Ele está esquecendo que ele foi ex-presidiário também, né? Porque ele foi preso lá atrás, quando ele quis explodir aquela adutora lá no Rio de Janeiro, ele foi preso. Então o Bolsonaro também é um ex-presidiário. Mas pior que o Lula, ele é um miliciano. Pior que o Lula, ele é envolvido, ele é casado com uma mulher que esteve envolvida no tráfico, etc. Tal. A família toda é envolvida. Os filhos são ladrões do dinheiro público e etc. e tal. Fora Bolsonaro, fora Temer, e que Lula, em 2022, com a graça de Deus, seja eleito presidente do Brasil, para nós retomarmos a sanidade que desde 2018 nós estamos sofrendo, aturando essa gente sem cérebro e sem noção, fazendo o que bem entende, achando que podem continuar fazendo o que bem entende, mas estão esquecendo que tem um Alexandre de Moraes, tem uma justiça que ainda que haja questionamentos, mas que funciona quando precisa. Está dado o meu recado? Então eu quero terminar esse vídeo pedindo para você: te inscreve no meu canal, você que está chegando, ativa as notificações, todas elas. Você dá o teu certinho também, deixa um comentário. Você que é inscrito também, deixa um comentário. Se ainda não deu certinho, já dá agora. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento sobre o que nós estamos tratando. Convide seus amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, gato, cachorro, etc., como eu tenho dito sempre nos meus vídeos. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.